Meus amados, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo 27, Salmo de Davi. Salmo 27, como diz aí o título, Salmo de Davi, que diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não me rejeitas com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pelo momento de exposição da tua palavra e que o teu Santo Espírito fale ao teu povo. Edifique a tua igreja, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor tire toda e qualquer preocupação do coração de cada um destes queridos. Tire toda e qualquer ansiedade por alguma adversidade que esteja vivendo. Que neste momento os seus ouvidos estejam atentos ao Senhor e à tua palavra. E que desta forma o Senhor mesmo fale a cada um deles nesta noite. Em tudo isso nós sabemos que só ocorrerá se o teu Santo Espírito assim iluminar suas mentes e os seus corações. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Meus amados irmãos, é fato que, como há uma expressão, um ditado, quando quer se mostrar as dificuldades da vida, dizem que nós temos que matar um leão todos os dias para sobreviver. Uma coisa que eu quero perguntar para você é: qual é a dificuldade, qual é a adversidade que você está vivendo hoje? Qual é o grande problema, qual é o seu grande desafio neste dia, nestes momentos da sua vida? Quando você observa a sua adversidade, o seu problema e a sua dificuldade, você tem percebido que ela está te aproximando mais do Senhor ou está te afastando de Deus? As circunstâncias adversas da sua vida faz com que você busque mais a Deus ou faz com que você se revolte com Deus e se afaste dele? Lá em 1523, por volta de 6 anos depois da Reforma Protestante, depois que 2 jovens foram queimados vivos por professarem a sua fé cristã,
Martinho Lutero compõe o hino 155 do nosso Inário Cristão, Novo Cântico, que é o título Castelo Forte. E numa das estrofes, Lutero diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Essas foram circunstâncias em que, de fato, muitos ali estavam lutando e tendo grandes adversidades por professarem apenas a sua fé em Cristo Jesus. A sua fiel expressão de fé na verdade da palavra do Senhor. E então, quando nessas circunstâncias, muitos dizem, nós precisamos buscar refúgio, nós precisamos buscar ajuda, buscar refúgio em Deus. Por quê? Por que nós devemos, nos momentos de ansiedade, dificuldade e problema, buscar auxílio e refúgio no Senhor? Muitas vezes, meus amados irmãos, nós somos assaltados de uma forma tão terrível por períodos difíceis em nossas vidas. Eu creio que todos vocês já passaram por esses momentos, que geram, inclusive, oposições a nós, em que nós possamos discernir o porquê que estas oposições foram geradas. Entender essas dificuldades, ter controle dessas dificuldades, elas simplesmente saem do controle das nossas mãos, porque em muitas, ou na grande maioria delas, elas vêm de fora para dentro. Quando nós vemos dificuldades sendo vividas porque alguém gerou essa dificuldade na sua vida, por intrigas, por fofocas, por mentiras, muitas vezes uma ocorrência no seu trabalho, que talvez o seu emprego está por um fio, e você não sabe se amanhã a notícia que você vai ter lá no seu trabalho não é exatamente assinar a sua demissão, e isso causada talvez por inveja de algum colega de trabalho. Talvez um desentendimento desnecessário. Às vezes você desentende com alguém e você nem sabe porquê, a pessoa nem sabe porquê. Por um desencontro, uma falta de comunicação, uma pergunta apenas, uma abordagem apenas a outra pessoa, e você já cria uma dificuldade. Uma crise que você esteja vivendo, angústias, desilusões, com tantas outras dificuldades. O que fazer quando pessoas elas se colocam contra você sem motivo justo? O que fazer quando a enfermidade chegar? O que fazer quando o desânimo, o desespero bater na sua porta e apertar o seu coração? O que fazer quando a guerra começar? Nós, quando olhamos o contexto das guerras, e hoje nós temos visto uma tão atual, e essa semana eu comentava com a minha esposa, eu dizia, eu imaginei que eu não viria guerras mais nesse padrão. Eu imaginei que as guerras elas se dariam no campo das ideias, das notícias, inclusive em algo ou com uma arma muito mais terrível. Aí de repente você vê algumas reportagens onde casas, prédios e vidas são completamente devastadas. Imagine aquelas pessoas, elas viviam, meus queridos, igual a você e a mim. Elas acordavam cedo e iam para os seus trabalhos. Elas davam um beijo nos seus filhos e iam cumprir com a sua rotina de trabalho. Elas voltavam à noite e encontravam com as suas famílias, ceiavam com as suas famílias. Elas iam para os seus quartos e dormiam, e essa rotina era constante, aquelas pessoas viviam assim. Hoje elas não estão vivendo desse jeito. O que dizer quando a guerra chegar? O que dizer quanto tantas guerras que nós enfrentamos, às vezes não com inimigos armados, mas enfrentamos. Há alguns sinônimos para descrever a adversidade. E eu quero ler alguns deles e talvez vocês se encaixem em algum desses sinônimos. Catástrofe, fatalidade, desgraça, calamidade, azar, infelicidade, flagelo, infortúnio, tragédia, contratempo, desabor,
problema, aborrecimento, atribulação, contrariedade, impedimento, inversão, obstáculo, oposição, percalço, revés, transtorno, tribulação. Isso são alguns sinônimos que o dicionário dá para a adversidade. O fato é que nenhum deles é positivo. Nenhum deles são simples problemas ou com simples dificuldades. Se você estiver passando por alguma dessas situações, como você deve enfrentá-las? O salmo que nós lemos é um salmo de Davi, como está bem descrito aí, claro. Nós não sabemos dizer claramente em que circunstâncias Davi, ele escreveu este salmo. Na cabeça de Davi, quando ele fala da saudade da casa do Senhor, ele está na sua mente o tabernáculo, o templo não havia ainda sido construído. Um fato é que ele estava longe do local de adoração ao Senhor. Outro fato é que haviam pessoas fazendo mal para ele, pessoas perseguindo a ele. E provavelmente quem estava o perseguindo era alguém que ele honrava. Era o seu rei que ele acalmava o seu coração quando estava angustiado, o rei Saul. Era alguém que ele tinha muito apreço. Era alguém que inclusive ele lutou guerras em nome de Saul. Venceu guerras e exaltou o nome de Saul. Porque quem exaltara o nome de Davi não foi o próprio Davi, foi o povo que exaltou, que gerou a inveja de Saul. Mas ele não, ele lutava as guerras pelo seu rei a quem ele honrava. Mas em momentos de perseguição, foi este que se levantou contra Davi. Foi este que intentou dificuldades e que criou grandes adversidades na vida de Davi. Foi esse que gerou no coração de Davi angústias, tristezas terríveis. Aquele a quem ele honrava. Aquele a quem pelo qual ele lutou. É que se levanta contra o próprio Davi. Uma certeza é de que Davi fala que ele estava longe da presença do Senhor. Havia pessoas que estavam contra ele, levantando contra ele, e então ele, em confiança a Deus, ele clama a Deus neste Salmo 27. Por isso, meus amados irmãos, diante dessa situação em que Davi estava vivendo, nada agradável, de perseguições terríveis, em face da morte, lamentando e completamente decepcionado por aqueles que estavam se levantando contra ele, inclusive, ele clama ao Senhor. E diante disso, como nós devemos enfrentar as adversidades da vida? Como devemos enfrentar as adversidades da vida? E você certamente tem, ou já viveu, ou está vivendo, ou viverá adversidades. E você precisa reagir como Davi reagiu. E Davi nos traz preciosas lições de como nós devemos reagir, como nós devemos enfrentar as adversidades da vida. Ela não pode, ou elas não podem, de jeito algum, nos jogar por terra, vencer-nos, nos oprimir, nos deixar fora de controles. E muitas vezes, muitos assim agem. Mas a primeira atitude de que Davi coloca aqui, uma atitude que parece ser tão simples e que parece ser tão corriqueira na vida de todos os cristãos, se você quer vencer as adversidades na vida, primeiro confie em Deus. Confie em Deus e em Deus somente. No Salmo 30 que nós lemos na liturgia, que quando diz que quando ele confiou nas suas forças e nas suas posses, ele percebeu que no momento em que Deus tira o seu rosto, desvia o seu rosto, ele diz, não é nisso, ou não é isso que me dá força. Eu preciso confiar no Senhor. E Davi vai dizer os motivos e as razões pelos quais ele deveria confiar no Senhor. E ele diz, primeiro, porque Deus é a minha luz. O versículo 1 vai dizer, o Senhor é a minha luz. Meus amados irmãos, tudo é claro nos atos do Senhor. Não há nada obscuro na vontade de Deus para a sua vida. Quem vive em trevas são os ímpios.
Nós vivemos na luz do Senhor, na luz da sua palavra, à luz do Espírito Santo do Senhor. Eu devo confiar no Senhor, porque absolutamente todos os planos e a vontade do Senhor para a minha vida é clara. Não há dúvida do que Deus tem para a minha vida e do que Deus requer da minha vida. Eu confio no Senhor porque Ele é a minha luz. O apóstolo João vai dizer: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Confie em Deus, porque Deus ele não muda de ideia. Deus te oferece claramente a sua vontade e é aquela vontade que prevalecerá. Eu confio em Deus. Mesmo em meio a essas circunstâncias, eu confio, porque para mim é muito claro o que Deus prometeu para mim. Deus não arma ciladas, Deus não arma arapucas, Deus não engana, Ele só fala a verdade, Ele não mente, Ele só faz o que é certo. Não há dúvida no propósito do Senhor. É Ele quem conduz e ilumina o nosso caminho. O que o Salmo 119, 105 diz? Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, não é verdade? E o que então o Salmo 119 diz? 105? Lâmpada para os meus pés é a tua, que mais? E luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus, ela liga um grande holofote à nossa frente. Um grande refletor. E todo o caminho que nós estamos trilhando, se tiver alguma pedra, algum percalço, nós enxergaremos se de fato estivermos à luz da palavra do Senhor. Deus é luz. Não duvide disso. Confie nele. Sabe por quê? Porque é clara a vontade do Senhor para a sua vida. Mas Davi ainda continua dizendo que além dele ser luz, de deixar tudo claro diante de mim, tudo que eu desejar saber do que ele tem para a minha vida, eu devo buscar nele e confiar nele por causa disso. Ele também é a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, diz o versículo 1. Ou seja, o Senhor é quem provê todos os recursos para que eu seja salvo, liberto, para que eu seja vitorioso, para que todas as cadeias que os inimigos tentam me prender, todas elas caiam. O Senhor é quem assegura toda a vitória. O Senhor é quem traz paz para o nosso coração. Ele dá vida, Ele dá vitória, e não são só com as ansiedades e adversidades deste tempo, da nossa vida. Ele nos dá vida e vitória eterna. Ele nos dá salvação eterna. Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Davi continua dizendo, se você está naquele momento de adversidade, de dificuldade, e eu quero dizer para vocês aqui, meus amados irmãos, que Davi aqui estava com medo. Mesmo confiando no Senhor. Davi aqui estava temeroso diante de suas perseguições. Ele tinha medo do rei Saul. Mas Davi confiava no Senhor. Davi, o coração dele não estava completamente em paz se ele não tinha se colocado diante de Deus nessa oração. As adversidades da vida nos traz incômodo, nos traz medo. Mas o que Davi está dizendo, independente do medo que você esteja vivendo, confie. Porque Deus é a sua luz, é a sua salvação. E mais, Deus é a sua fortaleza. Diz o versículo 1 ainda. O Senhor é a minha, ou o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei. Ou seja, quando diz fortaleza, tudo que vem à nossa mente é a ideia de proteção. É a ideia de cuidado, é a ideia de barreira entre os nossos inimigos e a nossa vida.
É a ideia de que os nossos inimigos não chegarão até nós se não ultrapassar essa barreira, se não derrubar esta fortaleza, esta muralha. Muitos reis se sentiam muito fortes, muito seguros, só porque eles estavam dentro de muros de uma fortaleza. E nós vemos casos na história que estes muros, por mais fortes que eram, eles foram derrubados. Jericó foi um desses. Mas ele foi derrubado pelo Senhor, que é mais forte de qualquer muralha, imagine, do que os inimigos. Por que eu vou temer então os meus inimigos? E quem se coloca entre o inimigo e nós, não são pedras, não é um exército, é o próprio Deus. Deus é a minha fortaleza. Por que eu vou temer? No Salmo 34, Davi vai dizer assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Se você crê que todos os dias da sua vida, em todos os lugares que você estiver, os anjos do Senhor estão ao seu redor, por que não confiar em Deus? Por que entrar em desespero? E então, Deus diz que quando alguém se levanta contra os filhos de Deus, os filhos de Deus colocam toda a sua confiança no Senhor. Sabe quem é que cai? Sabe quem são destruídos? Olha o versículo 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Olha que confiança Davi tinha. Eu vou ter inimigos sempre. Nós teremos inimigos sempre. E pode ter certeza disso, que como Paulo vai dizer, muitos são os mensageiros de Satanás para tirar a nossa paz, para guerrear contra nós. E mensageiros de Satanás, ao contrário do que era o espinho na carne de Paulo ali, são pessoas também. Aqui eram pessoas se levantando contra Davi para tirar a sua própria vida e tirar a sua paz. Mensageiros de Satanás estão constantemente ao nosso derredor também. Não se esqueçam disso. Há um compositor antigo, essa é das antigas mesmo, da família Kerr. A família Kerr é uma família muito conhecida na IPB. Tem uma das grandes regentes de coral que é da família Kerr. E o Guilherme Kerr foi um grande compositor de algumas décadas passadas, Vencedores por Cristo, até um pouquinho para trás, um pouquinho no momento ali. E há um louvor dele que tem como título Nos Caminhos da Vida, que uma parte desse louvor diz o seguinte: nos caminhos dessa vida, por vezes eu vou sofrer, mas é nas dificuldades que conheço o seu poder. E seguro nos seus braços, eu não vou mais temer. Essa segurança e a certeza de que estar nos braços do Senhor, confiando no Senhor, nós vamos viver dificuldades e sofrer dificuldades, mas são nelas que nós conhecemos o poder de Deus. Lembra quando eu citei Lutero na semana passada, das tentações que o levaram a conhecer cada vez mais o Senhor? Nas tentações e nas lutas. Guilherme Kerr diz a mesma coisa. Nos momentos de sofrimento eu conheço o poder de Deus, me livrando, me protegendo e me guardando. Mas ele diz também que eu estou seguro nos seus braços e, sendo assim, eu não vou mais temer. Meus amados, o que você deve perguntar nessa noite é: quem luta do seu lado? Quem te protege dos seus inimigos? A muralha construída por você mesmo? É uma fortaleza que com o seu dinheiro você conseguiu se resguardar? É um carro blindado que vai proteger de que você não morra? Não é.
é o Senhor. Meus amados, e no versículo 3 vai mostrar claramente que a confiança é uma questão de vida e de morte. Confiar no Senhor. O versículo 3 diz que ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Ou seja, enfrentar alguma guerra, independente do inimigo que está ali, se você enfrenta com a confiança no Senhor, isso pode lhe dar a vitória ou a derrota. Porque muitas guerras foram perdidas porque os inimigos já entraram com a sua mente derrotada. Muitas vezes o povo de Israel não enfrentou seus inimigos porque eles já viam as derrotas à sua frente. Ou nós esquecemos do episódio de Davi com Golias. Quando os filisteus, blasfemando contra o povo de Deus, Saul e todos os exércitos, e todo o seu exército do outro lado, dizendo, nós não vamos enfrentar, porque se a gente enfrentar, a gente vai morrer. E se eles tivessem enfrentado com aquela cabeça, eles todos morreriam. Eu não tenho dúvida disso. Golias decapitaria todos eles. Eles já entrariam na guerra derrotados. Mas chega um moleque franzino, sem corpo apropriado para ser um soldado, mas com a confiança no Senhor. Como é que nós vamos vencer um gigante deles? E eu já contei essa brincadeira há muito tempo atrás, vou relembrar. Eu sou ruim de piada, mas pela misericórdia de Deus, sorria, tá bom? Enquanto os filisteus, Israel, os irmãos de Davi, Saul, olhava para aquele gigante enorme e absurdo, com aquela espada que dá uns 2 metros de altura a espada, e diz, nós vamos ser mortos por ele, com certeza. Davi olha para Golias e diz, com a testa daquele tamanho, eu não erro nunca uma pedra. Sorria, pelo amor de Deus. É quando nós de fato olhamos os nossos inimigos e entendemos que Deus é maior do que eles. E nós não entramos nas nossas lutas e batalhas com o coração derrotado. Nós entramos na certeza da vitória do Senhor. É isso que tem que ser. Como encontrar essa confiança, meus queridos? Como de fato eu devo enfrentar as adversidades da minha vida, que são diárias muitas vezes? Busque a presença do Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. É isso que Davi deixa muito claro aqui. A minha confiança eu terei no Senhor. Mas Davi nos ensina mais uma verdade que, como eu disse, a primeira parece ser muito clara e muito tranquila para nós que somos cristãos, mas nós nos pegamos declarando muitas vezes isso, mas vivendo diferentemente disso. A nossa reação não declara isso. Davi diz, confie, busque a presença do Senhor, e então a sua confiança será fortalecida. Busque a presença do Senhor. No versículo 4 diz assim, do versículo 4 a 10, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ou seja, o que Davi, ele naquele momento, ele lembra, apesar da perseguição e das dificuldades, ele lembra da presença de Deus na sua vida. Ele lembra do anseio de estar na presença de Deus. E ele clama em pedir a Deus, de fato, o direito de estar na presença de Deus. De não somente o Senhor, ele pedir, mas o Senhor conceder a sua graciosa presença. Lembrando o tabernáculo, ele era aquele local em que Deus se fazia presente no meio do povo de Israel. E Davi fala não só de estar ali, mas morar na casa do Senhor. Ou seja,
ter uma comunhão permanente com o Senhor. Hoje alguém poderia dizer, está vendo? Vocês estão tão angustiados e assim por diante, tão tristes, ansiosos, porque vocês não estão na igreja todos os dias. Aqui, mais do que estar de fato no tabernáculo, Davi ansiava por buscar de fato a presença, a comunhão com Deus. A casa de Deus, no Novo Testamento, é a igreja. É o corpo de Cristo. É onde nós mantemos comunhão com Deus e com os irmãos. E quando você se afasta desta comunhão, eu tenho certeza absoluta que muitas outras lutas você enfrentará e muito mais frágil você estará para vencer estas lutas. Por mais que nós não estejamos na igreja todos os dias, nos encontrando com os irmãos todos os dias, e infelizmente uma das coisas que o diabo tem tirado do povo de Deus é o desejo de estar na igreja, nos momentos que a igreja proporciona. No momento de culto ao Senhor, no momento de uma escola dominical, no momento de uma reunião de oração, no momento de encontro de irmãos, no nosso caso de uma sociedade. O diabo tem ocupado tanto a sua vida com tantos afazeres que você não tem tido nem tempo, nem força e às vezes nem vontade de estar na comunhão na igreja. E você acha que você terá força suficiente para vencer as suas adversidades assim? Eu tenho certeza que não. Há um testemunho de uma moça em certa igreja que ela se afastou da igreja e o pastor a procurou e ela disse que, sabe por que eu estou mais afastada? É porque quando eu estou com um problema, eu me afasto da igreja para não desanimar outros irmãos. Aí muitas pessoas vivem em pecado e segundo a avaliação desta pessoa, ela se afasta da igreja porque o pecado dela pode desanimar os irmãos. Veja que pensamento torpe e contrário do que deveria ser a atitude dessa pessoa. Ela deveria fazer justamente o contrário. Buscar o ânimo nos outros, nos seus irmãos na igreja. Se fortalecer ou fortalecer a sua fé na comunhão do corpo. Longe dessa comunhão, cada vez mais afundará no seu pecado e na lama do pecado e mais viverá as adversidades e angustiarão todos os corações que assim vivem. Desta forma, meus queridos, a comunhão é desfeita. Dessa forma, meus queridos, somente a comunhão com o corpo de Cristo é que nós podemos contemplar a beleza de Deus. Você já pensou nisso? O tabernáculo ele era algo físico, algo que tinha vários utensílios e que simbolizava visivelmente ali a presença de Deus. A arca da aliança ficava ali no Santo dos Santos para representar a presença de Deus. Inclusive, neste mês, nós estamos estudando às quartas-feiras sobre o tabernáculo. Nos nossos dias, se você quer contemplar a beleza de Deus, viva em comunhão na igreja. Você não vai contemplar a beleza de Deus no mundo. Perceba isso. Você só vai provar do amor de Deus, de fato e de verdade, na vida de alguém que ama a Deus e que expressa esse amor. Você só vai provar a misericórdia de Deus de fato na vida daqueles que caíram e Deus restaurou. E você vê isso dentro da igreja. Isso é contemplar a beleza de Deus. Você vai contemplar de fato esta tão grande bênção de Deus quando você vive a comunhão do corpo. É na igreja que de fato nós nos encontramos como corpo e contemplamos a Deus. E essa dimensão do amor de Cristo, em toda a sua plenitude, ela é descoberta e ela é experimentada na igreja. E por mais miseráveis que cada um de nós somos,
E por mais pecadores, às vezes contumazes, que alguns de nós são, a igreja ainda é o lugar da comunhão com Deus, da comunhão do seu corpo. Não existe outro lugar. E Davi então diz que ele pedia ao Senhor, veja o que Davi diz, uma coisa eu peço, mas eu não vou ficar no campo das ideias, no campo da oração. Uma coisa eu peço e a buscarei. Uma coisa eu coloco diante de Deus, a minha oração, e agirei, farei, tomarei decisões em que de fato me levará a isso, em estar na casa do Senhor. E por muitos motivos, algumas pessoas estão se afastando da igreja, alguns colocam motivos que acham que são justificáveis, família, trabalho, obrigações nas mais diversas situações. E nenhuma delas é justificável. Porque nada, absolutamente nada, pode nos afastar da comunhão de Cristo quando nós amamos ao Senhor de fato e de verdade. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz assim no capítulo 3, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de que toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, ou com a igreja, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Se você quer conhecer de fato o amor de Deus, se você quer conhecer de fato a misericórdia de Deus, firmar o seu coração, alicerçar tudo isso e compreender plenamente isso, você deve estar com os santos, você deve estar reunido com a igreja. É na comunhão dos santos é que nós podemos meditar nos feitos do Senhor. Veja o que Davi, no versículo 4, ele diz também, eu quero buscar isso, de morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, aprender da tua palavra, ser ensinado pelo Senhor. Mas Davi diz mais no versículo 5 e 6, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ou seja, quando você busca a presença do Senhor, você experimenta da proteção do Senhor. Deus nos acolherá, Deus colocar no seu pavilhão, ou nos colocar num lugar seguro, protegido. Ele não nos deixa sozinhos. Ele também vai dizer do versículo 7 ao versículo 10, que quando você busca a presença do Senhor, Ele age de compaixão, nós pedimos e Ele responde. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Meus amados, a compaixão e o cuidado de Deus é tão grande na sua vida, que mesmo que no momento, aquelas pessoas que dizem mais lhe amar, que são seus pais, se eles te deixarem, Deus jamais e absolutamente jamais te abandonará. É o cuidado e a misericórdia e a compaixão de Deus. Um cuidado que se manifesta no auxílio que Ele dá nas nossas vidas, no acolhimento, na sua misericórdia diariamente. Meus amados irmãos, eu sei que as adversidades muitas vezes não são tão simples.
As adversidades muitas vezes são dolorosas e às vezes angustiantes. Mas elas se tornarão piores se você não confiar no Senhor. Elas se tornarão intolerantes se você não buscar a presença do Senhor. Mas Davi fala de uma última coisa que nós devemos fazer se nós queremos enfrentar as adversidades e vencer as adversidades da vida. Espere a resposta de Deus. Do versículo 11 a 14 diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, porque contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Meus amados irmãos, Davi aqui, ele primeiro pede ensino e direção de Deus. O que Davi diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho. O que é isso senão Deus mostrar para nós qual a direção que nós devemos tomar em meio às adversidades? Qual caminho nós devemos tomar quando se colocar diante de nós o exército inimigo? Quais são as estratégias que nós devemos ter para enfrentar esta guerra? Ensina-me, Senhor, como proceder. Não saia acreditando que porque você estudou, se capacitou naquela área, que aquele problema você tirará de letra. Não pense que porque você tem muitos recursos e a situação atual é falta de recursos e você suprirá e está garantido por isso. Não pense assim. Busque o ensino da direção do Senhor. As adversidades só ficarão para trás quando nós tomarmos o caminho que é do Senhor e não o nosso. E há basicamente 4 formas de Deus ensinar o seu caminho. Primeiro, através da palavra do Senhor. O Salmo 119 fala um monte disso. Dos versículos 12 a 14, inclusive, diz no Salmo 119, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Deus te ensina através da palavra dele. Porque há um dos grandes questionamentos que a maioria de vocês acabam fazendo, mas pastor, como é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é que eu sei o caminho que eu tenho que tomar nesse momento? Eu estou vivendo em toda essa situação, o que eu devo fazer? Na grande maioria das pessoas e no seu inconsciente, ele está esperando um anjo se colocar do lado dele, Jesus aparecer para ele e dizer, a decisão que você tem que tomar é essa, e isso não vai acontecer. Então, se de fato você quer saber qual é o caminho que Deus tem para você para sair dessa adversidade, leia a palavra do Senhor. Busque na palavra do Senhor. Conheça a Bíblia. Talvez você esteja tão perdido e não tenha a solução para a sua dificuldade, é porque você não tem lido a Bíblia. É porque você não tem conhecido a vontade do Senhor para a sua vida. Porque lembra, ela é luz, ela vai clarear os seus caminhos. Ela tranquiliza o nosso coração com a orientação do Senhor. Ela nos dá segurança. Quando nós nos apegamos a ela, quando nós nos apegamos à palavra de Deus, as possibilidades de erro se afastam. Porque você vai fazer exatamente o que Deus quer para a sua vida. E Ele nos dá bons caminhos para andar. Coisas que as nossas próprias pernas e vontades não nos oferecem. Na grande maioria das vezes. Mas tem outra forma de Deus te ensinar o caminho que você tem que trilhar, a decisão que você tem que tomar para vencer as suas adversidades, através da atuação do Espírito Santo na sua vida.
Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 8, ele diz que, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Meus amados irmãos, nestes momentos de adversidade, de lutas e de angústia, clame pela direção do Espírito Santo, que Ele possa lhe orientar, que Ele possa mostrar a direção que você deve tomar. E como Davi aqui o fez, uma coisa eu peço ao Senhor e quero estar na sua casa, e eu vou buscar. Quando você busca ao Senhor, e de repente as coisas não dão certo, as portas estão fechadas, mas mais do que isso, algo no seu coração diz, isto não vai dar certo. Pare por aí. E você ainda insiste, porque você quer muito aquilo. E você vai e corre atrás dos seus sonhos. E obedece esta falácia do diabo de correr atrás dos nossos sonhos, dos desejos do nosso coração. Mas esquece de passar os nossos sonhos e os desejos do nosso coração pela peneira da vontade do Senhor, da palavra do Senhor. O Espírito Santo, em muitas vezes, e eu tenho certeza disso, que você já teve essa experiência, de você muitas vezes ir fazer alguma coisa, mas de alguma forma você muda de decisão antes. Seu Espírito Santo do Senhor lhe conduzindo, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. Quando de fato nós temos o Espírito Santo e buscamos a direção do Espírito Santo. Outra forma de você saber o ensino do Senhor, o caminho do Senhor, é através desta comunhão aqui. É através da comunhão da igreja. Quantas vezes um irmão não falhou naquilo que você está tentando fazer? Por que você vai repetir? Quantas vezes você já ouviu um testemunho de alguém que fez algo, ansiava algo, agiu desta forma e que deu errado? E você vai insistir ainda? Quantas vezes você já ouviu a ministração da palavra do Senhor? Quando você está nessa comunhão? Quantas vezes você já ouviu um testemunho de um irmão numa oração da ação de Deus na vida dele? Se você quer saber da vontade do Senhor para a sua vida, não perca os momentos de comunhão com a igreja, que são momentos que Deus também nos ensina ou o caminho que deve e que nós devemos andar. E muitas vezes mesmo, através até de acontecimentos, coisas muitas vezes até extraordinárias, em que você olha para ali e aquela porta está escancarada, aquela é a vontade do Senhor para a minha vida. Quando você dá um passo, ela fecha. Mas é algo que você deseja tanto que você faz igual o Shaolin, dá um golpe e estoura a porta e passa por ela. E muitas vezes, o que você fez para estourar essa porta é contra a palavra do Senhor. É contra a vontade do Senhor. Muitos momentos, Deus nos ensina. E o clamor de Davi, ensina-me os teus caminhos. Meus amados irmãos, se de fato nós queremos esperar a resposta de Deus e saber qual é a resposta de Deus, conheça mais a sua palavra. Busque mais a orientação do Espírito Santo. Não perca essas oportunidades da comunhão. Esteja atento às circunstâncias ao seu derredor. Davi ainda fala mais, se de fato nós devemos ou desejamos esperar a vontade do Senhor, a resposta do Senhor, nós precisamos crer que Deus vai responder.
crer na sua manifestação. O versículo 13 diz assim, que eu creio que verei a bondade do Senhor ainda aqui na terra dos viventes. Davi não estava falando quando ele fosse para o céu, não. Davi não estava falando quando ele voltasse. Eu não estou dizendo que é quando Jesus voltar que nós veremos a bondade do Senhor. Davi está dizendo que ele cria piamente que ele ainda veria a operação da bondade do Senhor na sua vida e na vida do seu povo, enquanto ele estivesse vivo. Creia, meus queridos, que Deus opera, que Deus continua agindo. Creia que você verá a bondade de Deus na sua vida, ainda que não responda a sua oração do seu jeito, do jeito que você pediu, do jeito da sua vontade, você verá a bondade do Senhor. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor e que vivem segundo o seu propósito. Às vezes nós avaliamos a bondade de Deus quando Deus responde do jeito que nós pedimos. E esquecemos que Deus está expressando a sua bondade diariamente, constantemente, contrariando inclusive o nosso pedido. E ela está ali expressada diariamente na sua vida e você não enxerga. Isaías vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir as nossas orações. Ele está atento. Como Deus se manifesta na sua vida? Aguarde a manifestação do Senhor. Muitos erros nós percebemos no meio cristão de dizer que Deus agiu na sua vida porque você sentiu um calafrio. Você sentiu alguma coisa. E um dos piores inimigos de perceber a presença de Deus é o nosso emocionalismo, o nosso sentimento. Não quer dizer que quando sentimos a presença de Deus, nós não temos um sentimento, uma emoção, um choro. Mas as pessoas estão restringindo sentir a presença de Deus, a resposta de Deus, por causa de um arrepio. O texto não fala isso. O texto diz que eu verei a bondade do Senhor. É mais do que sentir. É enxergar, é testemunhar com os nossos olhos que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Meus amados, Davi também ainda diz no versículo 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meus amados, nós vivemos numa época em que o computador, as tecnologias da informática, alimentos, são tudo enlatados e cada vez mais fast, cada vez mais rápido. Um botão que você aperta ou tecla numa tela resolve a maioria dos seus problemas. Milhares de produtos são empacotados, inclusive a vácuo, para durar mais tempo na prateleira do mercado, porque quando você chegar lá, tem que ter todos os produtos que você deseja. Alguns nem ao mercado vão mais. Fazem os seus mercados também de forma online por um aplicativo. Ou seja, essa condição que o ser humano tem sido educado, tem ensinado a ter um coração imediatista, instantâneo. As nossas orações, se não forem respondidas do dia para a noite, no mesmo mês, no mesmo ano, nós começamos a nos frustrarmos. Deus não me ouviu, porque se tivesse ouvido já teria respondido. Mas isso é a percepção de tempo que você tem hoje.
Nós não temos paciência para esperar um pouco mais. Nós precisamos aprender e entender que Deus nunca age pelos padrões do mundo, mas pelos seus próprios padrões. Deus sempre age acima das circunstâncias, porque é Ele mesmo que determina o momento de ser glorificado. Nossos olhos devem estar voltados para Ele nessa esperança firme. Meus amados, quando Davi, e o conceito de espera que Davi tinha aqui, pensa, é absurdamente diferente do conceito da nossa espera. Mas é absurdamente mesmo. Quanto tempo demora um sinal vermelho? Alguns semáforos, 30 segundos. Outros 45, outros 1 minuto. Talvez grandes avenidas um pouquinho mais. Você fica desesperado. E principalmente se você estiver atrasado. O conceito de espera de Davi aqui, e o conceito que aquele povo naquele período tinha, eu quero fazer um desafio para você. Você quer aprender a esperar no Senhor? Eu acho que todo mundo aqui tem casa que é possível fazer isso. Ter um pequeno vaso que você possa plantar uma planta. Comece desde a semente. E no conceito que nós temos hoje, eu tenho certeza absoluta que você planta a semente de manhã, à tarde você volta lá para saber como ela está. Se passou uma semana e não brotou, morreu. Aí brota. Aí você fica lá, igual na Bahia, fica agorando a bichinha, colocando olho gordo, que a bichinha nem resiste. E fica lá. No outro dia você passa de novo para ver. E você não precisa fazer um teste muito longo de plantar uma árvore, não. Que demora 100 anos para crescer. Você não precisa ter a experiência de como lá na minha Bahia, que dizia, quem planta um umbuzeiro, os seus netos desfrutarão dos frutos. Porque demorava 70 anos mais ou menos para produzir. Hoje em dia tem os enxertados aí que são mais rápidos. Você não precisa plantar uma frutífera não, talvez uma laranjeira, que demore alguns anos e ela já está produzindo. Mas ela demora alguns anos. Plante apenas uma verdura, que num vasinho desse dá para você plantar. E você vai perceber que o seu tempo é diferente do tempo de Deus. Se o tempo de Deus para a sua criação é assim, por que é diferente? Para a natureza é assim, por que é diferente para você? Por que tem que ser no outro dia? Por que a semente tem que estar com fruto já depois de uma semana? O conceito de Davi era um conceito agrícola de espera. O conceito de espera desse povo aqui não era instantânea, não. Se Deus respondesse com 10 anos, eles já agradeciam a Deus, que foi rápido demais. Você sabe quanto o povo ficou escravo no Egito? Vocês sabem, né? 430 anos. Na Babilônia, 70. Nós precisamos esperar no Senhor. Nós precisamos aprender a aguardar a vontade do Senhor, sem entrar em desespero. Nós já estamos vivendo na adversidade. Nós estamos vivendo em meio ao desespero. Nos colocamos diante de Deus. E aos nossos olhos Deus está demorando, mais angústia vai gerar no nosso coração. Meus amados, devemos buscar o ânimo no Senhor, como Davi vai dizer aqui. Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o meu coração, uma vez que as circunstâncias são adversas na sua vida. Experimente agir, ou orar, pelo menos, como Davi. Confie no Senhor, independente qual seja a sua adversidade.
Confie. E isso você age de uma forma, com uma atitude de fé. Porque por mais que os inimigos nos rodeiam tentando vacilar a nossa fé, nós precisamos confiar no Senhor com toda segurança e com toda certeza. Descansar nas mãos de Deus. Meus amados irmãos, se nós queremos vencer as adversidades, nós precisamos também buscar a presença do Senhor. É na presença do Senhor que Ele nos orienta, é na presença do Senhor que Ele nos ensina, é na presença do Senhor que recebemos a paz do Seu Santo Espírito. E também, espere a resposta do Senhor. Mas espere com fé, espere crendo, espere que Deus de fato responde, tendo a certeza que Ele o faz. Por isso, eu quero que você haja com atitude de fé diante das suas adversidades. As adversidades da sua vida não são para a morte, e muito menos para a morte eterna. As adversidades da sua vida é para fortalecer a sua vida diante de Deus e a sua fé diante de Deus. Então haja com uma atitude de fé nas suas adversidades. Não vacile. Por mais temeroso às vezes que o nosso coração fica, por mais duvidoso que passe pela nossa cabeça a dúvida de uma situação, confie. Tenha fé nisso. Tenha uma atitude também de buscar a Deus. Não deixe a oportunidade que Deus lhe concede de viver em comunhão com Ele e com os irmãos. Uma coisa eu peço ao Senhor e vou buscar. Eu quero estar na presença do Senhor todos os dias. Eu quero morar na presença do Senhor todos os dias. E também tenho uma atitude de expectativa. Na certeza de que você verá a bondade do Senhor ainda nesta terra. A terra está cheia de guerra. O mundo está sendo destruído por líderes que querem só o seu poder. Mas não se esqueça que o rei de toda esta terra, que o soberano de toda esta terra, Ele ainda nos fará ver a bondade nesta terra. A bondade na sua vida. Eu tenho certeza absoluta, meus queridos irmãos, de que a bondade do Senhor nunca o desamparou. Essa que é a verdade. Você vê a bondade do Senhor na água que você bebe. Você vê a bondade do Senhor no pão que te alimenta. Você vê a bondade do Senhor na mesa, no prato, na cama, nos filhos, nos pais. Você vê a bondade do Senhor todos os dias. Não tema. Se você está vivendo na adversidade e acha que tudo ao redor contribui para te destruir, saiba que nenhuma delas é para a morte, mas é para ver a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, meus amados irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus.